Gostaria de estar saudando a todos, meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui, em nosso canal A Voz Clamando no Deserto. E aqui, como de costume, na quarta-feira, estaremos conhecendo o conteúdo da lição dominical tratada na classe dos adolescentes. O tema central desse trimestre, que nós estamos no segundo trimestre ainda, é a história do povo escolhido, que fala aí, povo de Israel. E a lição de momento, é a lição número 8, que tem como tema Davi, o pastor de ovelhas, que se tornou rei. O pastor de ovelha que se tornou rei. Para tanto, vamos estar primeiro orando, Pai, em nome do Senhor Jesus, colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos cometido. Te agradecemos, Senhor, por tão grande salvação, por nosso nome estar escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos, à luz da tua palavra, em que o Senhor Jesus, há de vir nos buscar. Isso a qualquer momento. E aqui, enquanto nós estamos, Senhor, pedimos a tua bênção durante esse período em que estaremos a conhecer o conteúdo que vai ser tratado no próximo domingo, em sala de aula e numa classe específica dos adolescentes. Porém, aqui de momento, também estendida, Senhor, a todos quanto amam, Senhor, a tua palavra. E quer estar, Senhor, atualizado, em cada classe da escola dominical, porque se trata da tua palavra e para nós é muito importante, ó Pai, para que venhamos a cada dia mais, Senhor, nos encher, meu Deus, do conhecimento, do entendimento que vai ser dado pelo Senhor, porque a graça só o Senhor pode fazer com que ela venha crescer. Agora, o conhecimento carece-nos, Senhor, do nosso esforço, da nossa dedicação. Que o Senhor coloque, Senhor, esse desejo, Senhor, esse despreendimento das coisas desse mundo, assumindo a responsabilidade que nos é outorgada e que cabe a nós dar um bom exemplo, Senhor, no que diz respeito às coisas seculares, porém vemos aprezar numa proporção muito maior para as coisas espirituais, tudo dentro do equilíbrio, para que o teu nome, Senhor, venha a ser glorificado. Por isso o Senhor nos dá graça, nos concede também sabedoria do alto, Pai. E abençoa cada adolescente que já se encontra na tua presença. E salva, Senhor, aqueles que ainda se encontram por aí, Pai. Vendido, Senhor, a todo tipo de engano e sobre as gemas do pecado. Só o Senhor que pode fazer esta obra. Por isso, Pai, salva, liberta, transforma e faz deles conforme o teu querer, Senhor, segundo os dons que o Senhor concede para a tua igreja, assim também eles sejam um instrumento nas tuas mãos, como foi Senhor Timóteo, como foi Tito, já na sua eternidade, assim como foi Davi, assim como foi José, assim como foi também Daniel e seus amigos, que tão cedo já eram jovens e adolescentes tementes ao teu santo nome, e dado a tua vontade, Senhor, perfeita, foram aí homens, jovens e adolescentes escolhidos para, Senhor, serem aí, participarem, Senhor, serem instrumento na tua mão dentro, Senhor, da revelação e do andamento do teu plano, Senhor, de salvação. Faz isso, Pai, em nossas vidas, nos ajuda, abençoa nossas crianças, adolescentes e jovens. É o que nós pedimos, Senhor. Já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.
A leitura bíblica em que vamos fazer se encontra em Atos capítulo 13, 17 a 22, onde a palavra do Senhor nos diz: O Deus deste povo de Israel, escolhido a nossos pais, e exaltou o povo, sendo eles estrangeiro na terra do Egito, de onde os tirou com um braço poderoso, e suportou-lhe os maus costumes no deserto, por espaço de quase 40 anos, havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes o território delas por herança durante cerca de 450 anos. Depois disso, deu-lhes juízes até o profeta Samuel. Então pediram um rei, e Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Quis. Não é Cis aqui, tá? É Quis. Interessante que é um aplicativo, né, da Bíblia. Filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E tendo deposto a este, a Saul, né, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também dando testemunho disse: Achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Bom, na leitura bíblica, né, entendemos, caro adolescente, que nem Saul nem Davi trazia consigo qualquer mérito para que fosse, né, escolhido por Deus diante de um pedido, de uma solicitação, né, antecipada pelo povo de Israel. Haja vista que Deus já tinha prometido, né, e dado a conhecer a Abraão que ele, da semente dele, né, aí aquele que abençoaria todas as famílias da terra, se referindo aí ao Senhor Jesus. Porém, diante desse caminhar do plano de Deus, o Senhor também, né, revelou a Abraão que ele levantaria também reis e príncipes. Porém, o povo de Israel, num período que deixava a desejar e muito, não só foi o período do deserto, mas também o período dos juízes, mostrava ali um povo inconstante, né, de altos e baixos. Porém, o que prevalecia ali, um momentinho só, deixa eu desligar aqui o ventilador. Tô com a garganta um pouco ruim, né? E por isso acabou dando essa tosse que poderá acontecer novamente, que os irmãos considerem, tá bom? E eles também no juízo se mostraram inconstantes e passaram a olhar para fora, né? Olhar para as outras nações e vendo que aquelas nações também, cada uma delas de igual modo tinham reis, então tiveram esse desejo, chegaram até Samuel para que eles levantassem, né? Porque os próprios filhos de Samuel não se mostraram, né, leais ou como deveria ser e davam um mau exemplo. E diante disso, pediram a Samuel já na idade avançada por um rei. Deus ele falou para Samuel para poder atender a solicitação do povo de Israel, porém deixando o adendo, né, e dizendo a ele quais seriam as consequências dessa escolha pelo tempo deles e não pelo tempo de Deus. E ainda que ele falou que os governadores, os reis, né, colocariam seus filhos como escravo, implantaria ali impostos e vários outros fatores, né, que seriam determinantes diante da monarquia do povo ali, né, do tempo de monarquia. E ainda assim o povo não
quis ouvir a Samuel, né, e desprezou a Deus, porque é Deus que guiava através de juízes, dos profetas. Porém, agora eles passariam a ser guiados por um rei. Ainda que por um rei, Deus também determinou, através da lei, que esse rei tivesse uma cópia da lei, para que por ela viesse a meditar dia e noite e viesse a ser próspero. A exemplo da orientação que Deus deu no tempo de Josué ao próprio Josué. E frente a isso, né, é que Deus levantou Saul, não sendo pelo período que ele ficou 40 anos, né, do agrado de Deus, Deus levantou também a Davi. Então observamos, cara adolescente, que Saul trabalhava com seu pai, cuidava dos jumentos do seu pai, enquanto Davi cuidava das ovelhas do seu pai Jessé. E ele e diante disso Deus tanto escolheu Saul, a exemplo e sobre as perspectivas, né, do povo de Israel, questão da aparência, da altura, e não foi uma escolha mostrando para mim, para você, cara adolescente, que as nossas escolhas carecem, né, de serem sedimentadas à luz da palavra de Deus, para que haja bem-aventurança em nossas vidas. Nós mesmos não temos a capacidade de fazer uma escolha, porque não conhecemos, né, todos os pormenores que poderão nos mostrar ou nos dar a consciência, né, dos pormenores do dia a dia daquela escolha, seus resultados, né, e a expectativa que temos sobre aquela escolha. Porém, Deus escolheu Davi. Davi foi o homem segundo o coração de Deus, não sobre o mérito de Davi, mas agora era Deus que estava escolhendo. O primeiro foi segundo o coração do povo, o segundo foi segundo o coração de Deus. Por isso que traz esse termo, Davi, um homem segundo o coração de Deus. E entendemos pela biografia de Davi, caro adolescente, que esse agrado de Deus, por Davi ser um homem segundo o coração de Deus, é pela total dependência que Davi se mostrou ao Senhor, a sua consagração, seu estreitamento, né? Aí nos revelado através do número de salmos, né, que encontramos ali na coletânea de 150 salmos, ali uma boa porcentagem ali, foram escritas por Davi, nos dando a entender, né, e nos mostrando que Davi, ainda que estivesse sobre os serviços, né, em obediência a seu pai, cuidando das ovelhas, ele ainda assim mantinha uma boa e um ótimo estreitamento com o Senhor, salmodiando, né, escrevendo, orando e escrevendo hinos, né, que enobreciam, né, e falavam da grandeza de nosso Senhor, do nosso Deus. A mensagem: Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente de seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou a Ramá. A mensagem aqui, Samuel 16:3, fica para nós, cara adolescente, né? Que a questão da unção com óleo, seria com azeite, né? No tempo do Antigo Testamento se dava pelo comissionamento de sacerdote, pelo comissionamento de profeta e também pelo comissionamento de rei, como se deu o caso de Davi. Porém, no Novo Testamento já não funciona desta maneira. Se dá pela imposição da mão e da oração, e isso pela direção, continuando da mesma forma, de Deus. Amém? Então, que nós possamos ter essa lucidez e esse entendimento, cara adolescente, porque nós vemos hoje ainda muitos ministérios, né, trazerem aí, né, as pautas, né, do Antigo Testamento, colocando elas, né, no exercício da nova aliança, quando já não mais são válidas dentro desses específicos casos, como aqui estamos tratando da questão da unção
de óleo, de azeite. Vamos descobrir na lição de hoje, estudaremos sobre a vida de Davi. Veremos como ele foi escolhido por Deus na presença de seus irmãos e sua ascensão à corte real e ao exército de Saul. Compreenderemos como a fama de Davi se espalhou por toda a nação de Israel. Porém, a vida de Davi não foi marcada apenas por vitórias. Seu sucesso lhe trouxe muita dificuldade e provações. Vamos descobrir o que podemos aprender com a trajetória desse pastor de ovelhas. O jovem escolhido, Samuel, na casa de Jessé. Desenviou Samuel à casa de Jessé em Belém. Samuel obedeceu à ordem do Senhor e se dirigiu até lá com o objetivo de ungir um novo rei para Israel. Todavia Jessé tinha muitos filhos e Samuel não sabia quem de fato seria o escolhido. Então, ao receber a visita do profeta, Jessé começou a apresentar seu filho. Quando Davi chegou, Samuel entendeu que ele era o escolhido e o ungiu como rei. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. A questão aqui a frisarmos, caro adolescente, é que nesse momento Deus ele falou ao coração, à mente, de Samuel, que aquele seria, aquele que Deus escolheu como rei. Nós encontramos isso em Samuel, capítulo 16, 12 e 13. Vamos ver ali. 1 Samuel, capítulo 16. Capítulo 12 e 13. Aí diz aqui, ó. Jessé mandou buscá-lo e fez entrar. Ora, ele era ruivo, de belos olhos, gentil aspecto. Então disse, olha só, o Senhor, levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Ou seja, Samuel recebeu a convicção, parte de Deus, que Davi seria este pelo qual Deus escolheu. Porque ainda que fosse o último, e se já que tinha passado todos os filhos, pela questão e pela vertente do que é óbvio, Samuel poderia ter ungido, já que todos eles não foram, e tinha um ainda. Obviamente ele poderia dizer, então é este. Porém, não foi desta maneira. Deus, ele ratificou, que ali realmente seria Davi, este que seria escolhido dele para rei de Israel no lugar de Saul. Lutando contra um gigante. Algum tempo depois, os filisteus se reuniram para lutar contra Israel. Ambos os exércitos estavam de prontidão. Todavia um guerreiro filisteu chamado Golias, que era grande e poderoso, foi ao vale e desafiou qualquer guerreiro de Israel para uma luta. Desta forma, apenas ele e um soldado hebreu lutariam e as nações deveriam aceitar o resultado dessa luta. Golias pôs a condição de que o povo do soldado perdedor seria escravo do povo do soldado que vencesse. Saul ficou com medo, seu exército também. Isso aqui mostra, a Bíblia diz que foram 80 vezes em que esse Golias desafiou o povo de Israel, tanto pela manhã como pela tarde. Ele tomava a frente ali do seu exército e desafiava que tivesse um para lutar com ele. E aquele que vencesse, a nação perdedora se tornaria escravo. Porém, isso aconteceu por 40 dias e isso 2 vezes ao dia. Porém, Davi ele se voluntariou, não confiando nele, porque ele não tinha, era um jovem, não tinha estrutura nem experiência. Porém, ele tinha, a direção de Deus. Ele tinha a favor dele a certeza e a fé de que aquela vitória não estaria atrelada às suas habilidades humanas. Haja vista que Davi era um pastor de ovelhas. Então, isso
E o fato dele ter usado a funda nos mostra claramente, né, que esta não era comum, uma arma que se usaria dentro de um confronto onde ele enfrentaria não um homem comum, mas um gigante de quase aproximadamente 3 metros e habilidoso em guerra. Porém, tudo isso nos dá a entender e trazer a nós o descanso ao nosso coração e deixando a lição que a melhor decisão que podemos tomar, cara adolescente, é confiarmos em Deus. Diante da sua chamada, diante da sua instrumentalidade, possamos olhar sempre com olhos, né? E entendermos, olhos pela direção certa, uma convicção certa de que em tudo é Deus que nos vai dar, né, a vitória. É Ele que escolhe, é Ele que capacita e é Ele que nos conduz às vitórias e não a nossas habilidades. Davi deixou bem claro isso quando exclamou naquele gigante: eu não venho a ti nem pela espada e nem pelo escudo, mas eu venho em nome do Senhor dos Exércitos, declarando àquele gigante, àquela nação, que a confiança de Israel não estava no número da sua milícia, não estava no aspecto e também na questão da logística bélica do seu exército, muito menos na habilidade dos seus homens. Porque ali existia vários e hábeis homens de guerra. Porém, Davi, ao falar que venho em nome do Deus, do Senhor dos Exércitos, ele estava deixando bem claro, não só para os filisteus, mas também para um exército acovardado, que ainda estava achando que era questão deles ter a condição de vencer aquele gigante, mas que a vitória vinha de Deus. É Ele que batalha nossas batalhas, é Ele que vai nos dar e nos conceder a vitória para o seu povo. Porque o desafio não era contra Saul. O desafio não era contra o contingente de guerra israelita. O desafio era contra Deus, era contra o Senhor. Assim foi no Antigo Testamento, assim também foi no Novo Testamento, quando Paulo, perseguindo a igreja e no caminho de Damasco, Jesus, ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, diante dessa revelação, tanto do Antigo e do Novo, descansemos no Senhor. Porque aqueles que venham contra, porventura venham a se levantar contra nós, entendamos que estão se levantando contra o próprio Senhor, contra o nosso próprio Senhor, aquele que está sobre a nossa vida e sobre o seu povo. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. O rei ofereceu recompensas para quem lutasse contra Golias, riquezas, casasse com a sua filha e isenção de imposto para toda a família. Essa aqui era Merabe, como tratamos no casamento real. Mas ninguém se prontificou aí. Golias desafiou Israelita por 40 dias. Isso, como eu disse, está no texto 2 vezes. Porém, logo 80 vezes. Porém, certo dia, Davi foi ao acampamento para levar comida para 3 de seus irmãos. Ele ouviu sobre o desafio do gigante filisteu e sobre as recompensas mediante a vitória. Isso aqui nos deixa entender, cara adolescente, que nós estamos, a partir do momento de abraçarmos a fé na pessoa bendita do Senhor Jesus, passamos a ser parte de uma milícia, cujas nossas armas não são carnais, espirituais. E esta guerra, ela começa na nossa família. O Senhor Jesus disse que nossos primeiros inimigos são aqueles de dentro da nossa casa. Porém, esse texto nos mostra que ao sair da nossa casa para qualquer propósito, para qualquer situação, ou de trabalho, de estudo, de ir no mercado, de ir num banco, qualquer ao fazer, ou até mesmo, principalmente, a serviço do reino de Deus. Não esqueça que estamos dentro de um campo de guerra e que esta guerra ela não acaba aqui.
Ela terminará quando da vinda do Senhor Jesus, ou quando o Senhor nos, né, aprover nos levar. Como Paulo, a iminência de partir desta vida, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, esse texto deixa claro que Davi estava no seu dia a dia cuidando das ovelhas, mas por determinação e obediência a seu pai, ele foi ali levar proventos para os seus irmãos que estavam ali naquele acampamento e também alguns agrado presente ali para o rei Saul. E diante dessa obediência, desse comissionamento de Davi, que era um comissionamento a um serviço comum, diante desta ida de Davi, diante desse contexto, é que surgiu essa ocasião e que surgiu esse gigante. Então entenda isso, caro adolescente. Gigantes hão de surgir diante de nós. Porém, não podemos olhar para o tamanho do gigante. Não podemos recuar, muito menos nos estagnar em nossa fé, porque os desafios que nos surgem à frente são para nos aperfeiçoar na fé, para que a nossa fé seja aprovada e após esse período seja encontrada como ouro refinado, como diz o apóstolo Pedro. Então entendamos que a guerra cristã, né, as nossas guerras, elas são constantes em todos os âmbitos do nosso viver, da nossa vida. Família, relacionamentos e também cotidiano. Porém, a certeza que nós temos que ter aqui, diante desta lição e desse conteúdo, que o Senhor é aquele que vai nos dar vitória, porque Ele nos diz: esta guerra não tereis que pelejar, que nós viemos nos colocar somente de pé. Estar em pé fala em permanecemos firmes em nossa fé, cotidianamente. Porém, certo dia Davi foi ao acampamento para levar comida para 3 de seus irmãos. Ele ouviu sobre o desafio do gigante filisteu, sobre a recompensa mediante a vitória. Davi se prontificou para lutar contra Golias. A princípio, o rei Saul não apoiou a ideia, pois Davi era apenas um jovem que apacentava ovelhas. Isso aqui é outra lição que fica para nós, adolescentes. Não são qualquer características nossa, não é o nosso currículo que nos trará êxito no que diz respeito à nossa chamada de fé, a nossa vida cotidiana como igreja do Senhor, como povo do Senhor e na obra do Senhor. Observe que os discípulos tiveram 3 anos de faculdade com experiências na prática, quando do envio, em que voltaram contente. Porém, ainda que dentro destes 3 anos de ensino específico, a questão da chamada, a questão do reino de Deus, ainda assim eles precisaram esperar o poder do alto, o revestimento para então passarem a cumprir o ID de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Logo, não nos basta tudo quanto podemos e devemos buscar, né, no que diz respeito à vontade de Deus, no que diz respeito aos ensinamentos de Deus, no que diz respeito à doutrina de Deus, no que diz respeito à busca pelos dons que viemos a fazer e pelos dons que o Senhor a nós venha nos dar para nos usar como instrumento de sua mão. O que nós temos que ter por certo é que não é a questão de quem eu sou, ou o que faço, ou qual é o meu nível de QI. A questão toda está nele, em Deus. Porque Saul olhou para Davi e veio a medi-lo, a avaliá-lo sobre os critérios mundanos, os critérios secular. Porque hoje, para você conseguir um bom emprego e ser próspero nesse serviço, nessa empresa, você tem que ser alguém flexível com respeito ao seu currículo.
Você tem que ter várias habilidades ali, em que aquela empresa será beneficiada pelo remanejamento de você, quando assim necessitar, para que você seja visto de bons olhos, seja visto e aprovado, né, sob uma expectativa que realmente que pelo teu currículo a empresa entende que você será de bom feito, de bom uso dentro ali daquele quadro, né, de trabalhadores daquela empresa. Porém, no que diz respeito às coisas espirituais, não funciona da mesma maneira. Não são as nossas habilidades, mas é a nossa total compreensão de que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. É Deus que opera em nós o seu querer e também o seu efetuar. Então Saul estava enganado com respeito a Davi. E Davi deixou claro que ele não poderia olhar daquela maneira. Vamos ler aqui. Davi, porém, demonstrou que sua confiança estava no Deus de Israel e contou para Saul algumas experiências de lutas e vitória contra o leão e um urso. Diante da fé destemida de Davi, Saul concordou e até lhe cedeu sua própria armadura. Mas Davi dispensou tudo aquilo. Ele pegou o seu cajado de pastor de ovelhas, 5 pedras de um ribeiro e sua funda. Mesmo diante de um guerreiro mais experiente, mais forte e com uma armadura, Davi não teve medo. Ele não deixou de crer em Deus e ficou firme, mesmo diante do desdém e do deboche do gigante Golias. Então, amado e querido adolescente, não é na questão da aparência, não é questão de conhecer o que nós vemos ou somos lá fora, que dentro da igreja teremos notabilidade. De maneira alguma. Isso é uma visão, uma ótica errada. É pela questão da fé. É pela questão do estreitamento. Davi deixou claro para Saul que a sua fé estava em Deus, trazendo a lembrança do livramento de Davi quando no seu exercício pastoral, tanto por parte do leão como por parte do urso, deixando claro para Saul que ele ter derrotado um leão possível seria, sendo ele um jovem e um pastor de ovelha, e ele também matando um urso. Obviamente, esse feito não vinha de Davi, mas vinha de um ato providencial e de livramento do próprio Senhor, naquele momento oportuno, no exercício pastoral que Davi exercia. Frente a esse exemplo, isso reanimou, né, e trouxe uma convicção diferenciada ali para Saul, a ponto dele permitir que aquele jovem, né, viesse a enfrentar Golias e a vencê-lo, como foi o que aconteceu, nos dando, cara adolescente, a certeza que não importa os desafios que venhamos ter. Nós olhamos essa confiança quando nós lemos aqui no Salmo 46, quando o salmista ele diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Olha só, socorro bem presente na presente angústia, bem presente na angústia. Pelo que, olha só, por conta disso, pelo que não temeremos. Agora ele traz 4 situações. Ainda que a terra se mude, primeira. Ainda que os montes se projetem no meio do mar, segunda. Ainda que as águas rujam e espumem, terceira. Ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, lugar santo, a morada do Altíssimo. Olha só, Deus está no meio dela. Não será abalada. Deus ajudará desde o raiar da alva. Ou seja, Deus ele está conosco desde o princípio em que despertamos do sono para o dia, para o nosso recorrente percurso do dia. O Senhor está do alto a nos contemplar e pronto a nos socorrer no momento oportuno e quando assim se fizer necessário. Haja vista que
A nossa vitória vem do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Segundo ponto, Davi como servo na corte. O rei Saul passou a ser atormentado por um espírito maligno. Os oficiais do rei procuraram alguém que soubesse tocar harpa, a fim de que a música pudesse ajudar ao rei nos momentos de aflição. Eles chamaram Davi, pois viram que o Senhor era com ele. Diante do rei, o jovem ungido tocava sua harpa e o espírito maligno se retirava, deixando Saul em paz. O rei, rejeitado, ficou satisfeito com Davi e solicitou que continuasse a trabalhar com ele. Assim, Davi tornou-se também o escudeiro de Saul. Saul gostou muito de Davi e do seu trabalho, mas o seu apreço se esgotou em pouco tempo. Observe que, ainda que Davi foi um pastor de ovelhas e se transformou em rei, houve um percurso. E esse percurso ele foi sedimentado pela coerência por parte de Davi, pela prudência, pela, pela longanimidade de Davi e por esperar o tempo de Deus. Davi tinha sido ungido. No período que ele era servo da corte de Saul, em momento algum ele aproveitou desse princípio de fazer parte da corte para antecipar o seu domínio como rei de Israel. Ele podia fazer isso como vemos no livro de 1 Reis, né? Quando muitos se fazendo valer ali, de fazer parte ali dos exércitos e tendo uma boa colocação ali, um bom exercício, uma função em especial dentro daquele período, usaram disso e por ter acesso ao rei, usaram dessas facilidades para usurpar o trono do rei. Porém, Davi, ainda que fizesse parte da corte, ele se tornou servo. Ainda sendo ele ungido. Ainda sendo ele aquele que Deus escolheu como rei para substituir Saul. Davi, ele esperou. E ele foi eficaz durante todo esse período, dando claras evidências de que Deus estava com ele. Então isso nos ensina que nós não devemos nos vangloriar diante daquilo pelo qual o Senhor venha nos chamar. Ainda que o Senhor venha dar nos dons, né, que seja notório pelo uso e instrumentalidade de Deus, isso não nos faz ou nos dá a condição de queremos tomar o lugar de quem quer que seja sobre o encargo que ocupa. Porém, que nós, se for este o caso, a exemplo como foi de Davi, esperemos no Senhor e servamos, né, aqueles que estão acima de nós, diante do período em que for necessário, até que aquela profecia sobre nós, ou aquele dom, né, dado a nós, venha ter o seu curso comum e normal pelo caminhar, né, do dia a dia, pelo agir do próprio Senhor. Foi o que Davi fez. Davi então começou a conviver com Saul e toda a sua corte. Recebeu alguma responsabilidade diante do rei. As tarefas que Saul solicitava a Davi eram feitas com enorme habilidade. Por isso o jovem foi promovido a um elevado posto do exército. Ele tomava conta de 1000 soldados. Davi ele teve muito sucesso em suas missões, sua fama cresceu no meio do povo a ponto de gerar um cântico. O sucesso de Davi encheu Saul de inveja e tratamos lições anteriores sobre esse particular, né? De perseguido a coroado. Já entramos já no terceiro ponto, tá bom? Esse ressentimento cresceu a ponto de Saul tentar matar Davi. Saul tinha medo de Davi, não apenas por causa do seu bom desempenho e popularidade, mas sim porque o Senhor estava com Davi. Algum tempo depois, Saul tentou matar Davi novamente, e o jovem começou a viver como um fugitivo. Mas Davi teve a ajuda de seu amigo Jonas, filho de Saul, com quem fez um acordo de proteção e bondade.
Davi precisou se esconder para sobreviver por alguns anos. Observe bem, por alguns anos. Davi teve algumas oportunidades de matar Saul, mas não o fez por entender que ainda não era a hora de Saul. Ele se recusou a ferir aquele que um dia tinha sido escolhido por Deus. Por fim, Saul entrou em batalha contra os filisteus e, quando viu que estava perdendo, tirou sua própria vida para não morrer na mão dos filisteus. Nesta batalha morreram também os 3 filhos de Saul. Depois da morte do rei, Davi assumiu o reinado, tornando-se o segundo rei da nação. Concluindo, a história de Davi nos ensina a esperar o tempo de Deus. Todas as promessas de Deus para Davi se cumpriram no tempo de Deus. Eclesiastes 3:1. Então, como é bom e como nos é propício, amados e queridos adolescentes, né, esperarmos em Deus. E saber que não é por qualquer mérito. Nada dentro daqueles que estão e fazem parte do povo do Senhor tem qualquer demérito ou qualquer mérito. Não, os nossos méritos estão em Deus. No caso nosso, nossos méritos estão na cruz do Calvário, na obra salvífica. É por ele que nós somos abençoados, né? E ele nos colocou assentados sobre as regiões celestiais. E tudo quanto venhamos, né, a fazer dentro do caminhar da igreja do Senhor, entendamos que tem o tempo de Deus. Abraão também demorou 25 anos para chegar o filho prometido, aquele da onde veio toda esta semente, todo este povo. Porém, também Davi esperou o tempo de Deus. E tantos outros exemplos que temos na Bíblia, que o melhor que nós podemos fazer, cara adolescente, é esperar o tempo de Deus. E se dentro do tempo de Deus, você, cara adolescente, for escolhido pelo Senhor, como foi Davi, como foi Daniel, seus amigos, José, que ninguém despreze a sua mocidade. Mas as evidências estarão no agir de Deus, como foi na vida de Davi. As evidências que Deus era com Davi foi a prosperidade que ele teve em tudo. Sendo delegado para 1000 soldados, Davi ele deu ao povo de Israel e honrou o rei pela vitória que dava em submissão a ser servo da corte à frente de 1000 soldados. Porque o exército de Saul não tinha somente 1000 soldados. Tinha muito mais de milhares, mas dentro de uma porcentagem, dado ao comissionamento específico a Davi para tal missão, Davi ia e vinha, né, com a vitória, com resultados, né, que traziam, né, benefício e prosperidade para aquela nação, igualmente ao seu rei, a Saul. Porém, isso acabou motivando as mulheres a cantarem que Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Isso gerou aí uma inveja no coração de Saul. Então, que dentro da questão da igreja, do povo do Senhor, não pode haver qualquer sentimento no que diz respeito à inveja, à prosperidade espiritual de um irmão, ao estreitamento que aquele irmão, que aquela irmã possa ter com Deus. Que isso não venha, esse sentimento não venha fazer parte da nosso dia a dia. Porque ainda que isso seja fato, devemos testemunhar a operação de Deus, a operacionalidade de Deus através de um irmão e de uma irmã, independente da idade, ou de quem ele era ou deixou de ser. Glorifiquemos a Deus. Porque esta vitória, ela não é outra senão a vitória do povo de Deus. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Em que a glória e a honra, ela tem somente uma vertente. Ela tem somente um alvo, que é o Senhor Jesus. Amém?
Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe. Um abraço a todos. Vamos agora estar orando. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. Queremos te agradecer, Senhor, por esse rico conteúdo, em saber que na obra do Senhor, ao seu tempo oportuno, como também vem do Senhor, não por mérito, mas pela tua vontade em separar. O Senhor mesmo disse aos seus discípulos em determinada oportunidade: não foi vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós, para que vás e dê fruto. E que assim seja, Pai, em nossas vidas. Nos ajuda, nos enche do teu Santo Espírito, nos capacita, segundo o dom que o Senhor venha a delegar a cada um de nós. E guarda-nos, Senhor, de qualquer sentimento, qualquer espírito de competitividade, qualquer espírito de vingança. Senhor, tenha misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor, a suportar cada irmão, a tê-los, Pai, como superiores, Senhor, independente de quem seja, ao qual o trabalho em que ele vem exercer dentro, Senhor, do ministério. Faz isso, Pai, em nossas vidas, que a união, como também a unidade, seja o vínculo, Pai, a nos direcionar, a nos guiar e a nós servirmos a Ti, mediante a igreja de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pai, é o que nós pedimos, já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.